Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Ao lado de Jesus. Conhecimento é consciência de si mesmo. Ouvintes, das 7 virtudes do varão perfeito, que são fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, queremos destacar o conhecimento. Para começar, nós queremos vos informar que não se trata propriamente do conhecimento mundano, intelectual, mental, mas do conhecimento espiritual. Isto me referindo a este conhecimento desta estatura do varão perfeito. Se você quer ouvir sobre leis, então você tem que ouvir um advogado. Medicina, você vai ouvir um médico. Engenharia, você vai ouvir um engenheiro. Se você quer ouvir coisas sobre os céus, coisas espirituais, então você vai ouvir alguém que está tratando destas coisas, indicada para falar sobre elas. Mas nós podemos explorar exemplos em todos estes campos citados, em toda a natureza, em toda a ciência. Conhecimento é consciência de si mesmo. E, no sentido mais amplo, quer dizer atributo geral que tem os seres vivos de reagir ativamente ao mundo circundante, na medida da sua organização biológica e no sentido da sua sobrevivência. Conhecimento também é experiência. Há conhecimentos que nos advertem de abismos, para não cairmos num abismo, perdermos a nossa vida, como, por exemplo, numa rodovia, uma ponte roda ali com uma enchente e torna-se um herói, aquele que, tomando conhecimento daquilo, põe avisos, dá conhecimento àqueles que estão transitando por ali, que se precipitariam no abismo, perderiam suas vidas, se não tomassem conhecimento de tal coisa imprevista. Então, o conhecimento usa seus sentidos em favor de sua sobrevivência
Não é certo? Se você toma conhecimento que ali há uma cilada para você, para tirar a sua vida, aquele conhecimento usa os seus sentidos em favor de sua sobrevivência. Está compreendido? Isso é atributo no homem. Agora, tem um A aqui com exclamação. Ah, se todos tomassem conhecimento, não só na mente, no intelecto, mas em seu atributo geral que tem os seres vivos de reagir ativamente ao mundo circundante, na medida da sua organização biológica e no sentido da sua sobrevivência, quando tomassem conhecimento do que causa o fumo, do que causa o álcool, eles têm conhecimento. A classe alta, esclarecida, fuma. Tem conhecimento intelectual, mental, de que o fumo é uma desgraça. É portador de câncer no pulmão, na traqueia, no esôfago. 70% do câncer pulmonar nos Estados Unidos é causado pelo fumo. E, no entanto, é a maior civilização da Terra. E agora? Eles têm conhecimento disto ou não têm? Mas isto não chega no atributo geral dos seres vivos. Quem vai no mato e gosta de uma caçada, de uma espera, vê isso no mateiro, no guataporá, no bicho silvestre. Ele vem chegando para comer, ele escuta, ele para um pouco, ele olha, ele fareja, usa o olfato, usa a audição, a visão. E se ele percebe alguma coisa, lhe dá conhecimento de que há algo estranho por ali, algum cheiro estranho, ou algum objeto que você deixou cair por ali, então ele reage ativamente. Porque ele está ali agora numa coisa que contraria a sua sobrevivência. Instintivamente, ele volta, ele corre, ele vai embora, salvando assim a sua vida. Porque há uma cilada ali, há um esperador por ali, esperando para matá-lo. E ele é avisado. Se o homem que foi para ali esperá-lo deixou algum sinal, é o bastante para ele reagir ativamente ao mundo circundante. E ele tem essa organização biológica. E ele age no sentido da sua sobrevivência, a fuga. Então nós vemos que, lamentavelmente, há um conhecimento intelectual e que o homem só vive de filosofia e de conhecer. Eu vi uma exposição na televisão sobre a música, sobre os ritmos. E cientistas mostrando que a hortaliça, por exemplo, deve ser cuidada sob música. Então, o repórter interrogou assim: qual o tipo de música que se deve pôr para a hortaliça? Deve ser música suave, clássica, suave. Mas o que acontece se um pé de chuchu, que é calmante de natureza, então ele é calmo, ouvir rock? Ele respondeu assim: ele cresce irado. E eles mostraram, a ciência mostra que o gado, a vaca leiteira, quando é posta no curral para tirar leite, ou ela está sob a música do rock and roll, ela diminui o leite e fica agitada.
ela diminui o leite e fica agitada. Ao passo que quando a vaca, fica escutando música suave, clássica, ela aumenta o leite e fica mansa, calma. Agora, se nos animais, nas plantas, é assim, você já pensou no ser humano? Por que ficam tão agitados? Por aí você selecionaria, tomando este conhecimento, a música que você deve ouvir. O profeta desta era, tendo um amigo católico no seu carro, ligou o rádio numa música dessa. Ele disse: não, desligue o rádio, por favor. Essa não é a minha música. Eu estou no meu carro. Eles iam pescar. Chegando lá, ouvindo os pássaros gorjeando, cantando, aquela sinfonia, ele virou para o amigo pescador e disse: veja a minha música. Ah, isso contribui. Depois você vai para o psiquiatra, levando criança para o psiquiatra. Criancinha já. Elas crescem sob músicas irritantes, que causam nervos. Os psicólogos nos Estados Unidos já constataram isto. Agora é que o povo está com conhecimento intelectual, mental. Mas se isso descesse no atributo geral, então haveria uma reação ativa a este mundo circundante. E chegaria num restaurante na hora de comer, todo mundo diria: não, com esta música nós não vamos nos alimentar. Nós vamos embora, seu restaurante vai quebrar, vai fechar. O senhor muda a música, ou então nós não viremos aqui mais. Mas o que adianta eu dizer que não vem mais aqui? Eu sou um dentre mil que vai dizer isto. Então ele prefere agradar a 999. Naquele navio Titanic havia músicas de todas as formas. Música de boate, pulando e bebendo e tudo. Mas quando o Titanic, que nem Deus poderia afundar, começou a afundar, eles mudaram a música e daí então veio o hino: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nesta hora muda a música, não é? Então você vê que isto acontece no campo espiritual. A mesma coisa. Quando o conhecimento da estatura do varão perfeito não é só no intelecto. Quando a mensagem não é só mental, um mestrezinho ali com um quadro negro fazendo aquilo, veja, isto desce ao atributo geral que tem os seres espirituais. Agora já invertemos, levamos para o campo espiritual os seres vivos, espirituais, de reagir ativamente ao mundo circundante na medida da sua organização biológica e espiritual e no sentido de sua sobrevivência, de sua salvação. Então o conhecimento lhe traz uma experiência interna, própria. Este conhecimento, então, que você tem de Deus, deve vir de uma fonte de crédito da sua fé. Porque o conhecimento parte da fonte de crédito. A fé que você tem naquela fonte que está te informando, te dando aquele conhecimento. Agora, há uma fonte mais perfeita do que a natureza, do que o pé de chuchu, do que a vaca. E eu pergunto, há uma fonte mais perfeita do que a palavra de Deus? Há uma fonte mais perfeita do que a fé apostólica? O fundamento dos apóstolos? Por isso, o único batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você toma conhecimento disso e acabou o assunto. Nós vamos dar um exemplo aqui. Os pastores de Belém disseram: vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Qual foi a fonte? O Senhor. Então eles foram. Então, a estas alturas, a fonte que está fornecendo o conhecimento geral para as pessoas hoje é funesta, é maligna, é diabólica, tanto no campo científico material, como no campo religioso. Porque não dá um conhecimento que leva a pessoa a reagir
com todo o seu sistema biológico e espiritual, pela sua sobrevivência eterna. Isso que está acontecendo. Crer numa interpretação é uma coisa, e ser revelado é outra. Por isso, os selos têm que ser revelados à pessoa como foi revelado ao velho Simeão. Está escrito em Lucas, capítulo 2, verso 26. Veja. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. E o que aconteceu? Quando ele viu o menino, ele o tomou nos seus braços, porque ele tinha conhecimento. Quem foi que lhe deu esse conhecimento? E não deu ao sumo pontífice. A fonte foi o Senhor. Ele disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Você deve ter uma fé de Abraão, porque a fé de Abraão, a fonte dela é o Senhor, é Eloí. Veio de Deus, não veio de seminário. A fonte veio dos céus. A mensagem desta era não veio de lá, como a de João Batista não veio, veio do deserto. A mensagem que está precursando a segunda vinda de Cristo também tem vindo do deserto. Então você passa a ter uma experiência própria, vivida. Agora, os teólogos de então interpretaram para Herodes onde deveria nascer o rei dos judeus. Mas para Simeão, o velho, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Então, esse conhecimento da estatura do varão perfeito não é mundano, não é intelectual. É conhecimento revelado de si mesmo. Então, é quando você se vê como um filho de Deus. Há um escravo vendido para outra terra, na história, que ele, sendo filho do rei, ele se portava lá, mesmo sendo escravo, como filho do rei. Isso é o que acontece, porque estava no sangue, é íntimo. Ele tinha conhecimento interior, em seu atributo geral, que ele era filho do rei. Você tem conhecimento interior, não é mental, dizendo, sou filha de Deus, filho de Deus. Você não aceitou o Evangelho dizendo, aceita Jesus como seu Salvador, só Cristo salva, escrevendo nos muros, nas placas, nos carros. Isso é Evangelho de roto. Isso é maná de ontem. Todo mundo sabe que só Cristo salva. O próprio diabo sabe disso. Agora, quando a igreja souber o que ela é, dentro desse prisma, virá o rapto, virá o arrebatamento. Maria sabia por dentro, em seu atributo geral, de quem era o filho. Jesus sabia por dentro, em seu atributo geral, quem era seu pai. Agora, eu sei que Jesus me ama, mas eu tenho que saber desta forma. Você sabe que Jesus te ama? Eu sei que Jesus me ama, a certeza eu bem tenho, provou-me ali no Gólgota, sofrendo num horrível lenho. O véu do templo rasgou-se, Jesus tinha expirado, ouviu-se um brado de dor, foi tudo consumado, a cena da cruz não me sai da mente, eu fiz. Mas se fica só na mente, não vai ao atributo geral. E o que? Muita gente tem a cruz no pescoço. Isso que acontece. E conhece a história de Jesus, o Natal. Conhece a história de Jesus, sua paixão. E conhece a mensagem, conhece os 7 selos, 7 trovões e tanta coisa assim. Mas tudo mental. Na experiência é o acontecimento. Simeão conheceu, pelo Espírito Santo, que não morreria sem ver a salvação do Senhor. E quando ele viu, ele teve conhecimento daquilo, ele disse para a fonte que lhe informara, agora, Senhor,
despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram. Tomei conhecimento. Amém. Deus te abençoe. Deus te conforte. Deus aumente este conhecimento, então você nunca tropeçará. 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque é um conhecimento que desceu no seu atributo geral. E é conhecimento de si mesmo. Sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus. O filho pródigo sabia que ele era filho. Onde ele estivesse, como estava, era filho. Direi, pai, pequei. Pai, ele não perdeu a filiação. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.